Fala, Fenômeno Azul, tudo bom? Bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos mais uma vez aqui ao canal Tudo Nacional deles, Clube do Remo. Me chamo Theo Souza e hoje é dia de jogaço. Série A, Flamengo e Clube do Remo e Flamengo às 20 horas no Maracanã, pessoal. O mais puro suco de qualidade do futebol sul-americano. O Remo hoje tem este prazer, essa satisfação, né, de jogar contra o Flamengo e este ano cheio de jogaços, né, aí na Série A. São 38 rodadas e o Remo vai para a sexta rodada enfrentando aí o todo-poderoso Flamengo. Jogo dificílimo, né, com perspectivas grandes de uma vitória do Flamengo, porém tem uma palavra que a gente não pode deixar de dizer: impossível no futebol não existe. O dia que o futebol existiu o impossível, o futebol acaba. Então esse dia nunca vai acontecer, o futebol nunca vai acabar, porque se fosse tão assim impossível, você colocaria o melhor time do mundo em campo e ganharia tudo, ganharia de todo mundo e o futebol não teria mais graça. A gente sabe que isso não vai acontecer, porque o futebol tem quatro vertentes, galera: tático, técnico, perdão, físico e psicológico. Se um desses falhar num dia, esse impossível fica longe. E hoje, quem sabe, uma dessas quatro vertentes, hoje o Flamengo possa falhar e o Remo possa estar bem nas quatro: técnico, tático, físico e psicológico. Antes da gente analisar essa partida, né, fazer aqui um raio-x, a gente gostaria de pedir carinhosamente o like de vocês. Se inscrevam no canal aí, bora bater mais de 1.000 likes, tá? Hoje é dia de jogaço, hoje é dia de Remo e Flamengo, de uma proporção muito grande, de uma maneira que depois de 32 anos a gente conseguiu chegar, graças a Deus. Aos trancos e barrancos a gente vai levando, mas tenho certeza que após as duas contratações que o Remo fez, né, do Poveda e do Talher, inclusive já estão no Rio de Janeiro com a delegação do Clube do Remo e hoje ficarão no banco de reservas e vão entrar com certeza durante a partida. O Remo, com as outras contratações que estão por vir, de lateral direito, lateral esquerdo, ponta, meio campo, até zagueiro, o Remo possa melhorar bastante e aí seguir o seu rumo, né, à permanência na Série A do Campeonato Brasileiro. O Remo tem 3 pontos, mas 39, 40 pontos, o Remo não cai de divisão e a gente vai atrás disso, porque tem muito jogo, né, galera? Tem muito jogo. Se faltasse 10 partidas, não daria, dariam 30 pontos. 15, 45, daria, mas a gente não ia ganhar já 15 partidas. Porém, faltam 33 partidas. E esse número ele é místico. Ele acostuma não deixar brechas para surpresas negativas. Então, deixa o teu like, te inscreve no canal e compartilha esse vídeo aí, tá bom? A gente pede carinhosamente para vocês passar de 1.000 likes aí. Bom, galera, se a gente for lembrar de campeonato brasileiro, né, fazendo levantamento de estatísticas, Clube do Remo e Flamengo já se enfrentaram aí 10 vezes na história do confronto dos dois, né? Vocês podem ver aí uma estatística entre Clube do Remo e Flamengo, entre Urubu e Leão Azul Paraense. Um dado interessante: nunca houve empate, tá? Se bem que se houvesse um empate hoje, eu não iria reclamar, mas nunca houve empate entre as duas equipes. Foram 7 vitórias do Flamengo e 3 vitórias do Remo. Olha, não é tão disparidade assim não, tá? E outra, tem uma questão importantíssima, tá? Importantíssima. Remo e Flamengo se enfrentaram, olhem só esta estatística, aí 5 vezes no Campeonato Brasileiro, tá? Brasileirão 1978, Brasileirão 1975, 74, 73, 72. O Remo ganhou 3 vezes do Flamengo. Se servir de estatística, né? Essa estatística, na verdade, se servir aí de algo de superstição, esse é o momento. Tá? O Remo venceu o Flamengo em 72, 1-0 no Mangueirão, venceu 2-1 o Flamengo no Bainão 73 e venceu o Flamengo, né, lá no Maracanã. Tá? O Remo venceu o Flamengo no Maracanã 2-1 em 75 com Zico e companhia. O Remo tem 3 vitórias em brasileiros de Série A em cima do Flamengo. O Flamengo tem apenas 2 em cima do Clube do Remo. Né? Venceu o Leão Azul Paraense no Bainão uma vez em 78, né? E venceu aí outra vez o Leão Azul Paraense em 74, 3-0 lá no Maracanã. Em cima desses resultados, o Remo 3 vitórias e o Flamengo 2, a gente só vê uma disparidade em placar. 3-0 em 74.
né? Teve uma outra disparidade, um 4-0 em 2003, mas para por aí. Jogos muito apertados, né? Em 2003 a gente teve aí 3-2 para o Flamengo. Tivemos em 2009 2-0, 1-0 em 2013, né? No jogo no Mangueirão. E no jogo de volta da Copa do Brasil lá 3-0. Ou seja, não tem uma goleada. Tá? Poderíamos considerar 2003, 4-0 lá no Maracanã. Mas fora isso aí, não se tem uma goleada. Né? Já vejo muitos torcedores do Remo falando: não quero pegar de 9, de 10, de 8. Calma, pessoal. Futebol não é assim. Sabemos que o Flamengo é uma grande potência do futebol brasileiro, sul-americano e até mundial. Mas não é assim, galera. Não é impossível. O Flamengo perdeu a Recopa pro Lanús, né? Muitas dificuldades contra o Fluminense no próprio Maracanã, ganhando o Campeonato Carioca nos pênaltis com o time completo. Esse Fluminense que ontem fez 2-0 no Vasco, eu assisti a partida todinha, brincou com o Vasco no primeiro tempo. O Renato Gaúcho fez um negócio ali incrível, né? Em 30 minutos fez 3 gols, virou em cima do Fluminense. A gente viu a potência que o Fluminense é, né? Te viu contra o Remo no próprio Mangueirão, né? Um jogo fácil para o Fluminense, mas era uma outra questão, ainda era, queira ou não, ainda era gol Osório ali, né? O Léo Condé não teve nem tempo de trabalhar. A gente viu a diferença do Remo contra o Coritiba e sabemos aqui também a humildade de saber a disparidade entre os dois clubes. Porém, como eu estou falando aqui com fatos e argumentos, não se há uma grande goleada no histórico confronto dos dois. E naquela época ali, né, 2003, 2002, o Remo estava sem divisão, tá? O Remo estava sem divisão, jogou com o Flamengo no Mangueirão. Eu tenho até a escalação do Remo aqui, vocês vão até rir do que eu vou falar, né? Olha o nosso time aqui, era o Fabiano no gol, Henrique, Carlinho Reck, o zagueiro que batia até na mãe, e Zé Antônio. Meio campo, Valber, nossa mãe, Jerônimo, né? Nata e o Berg. Diego Capella era o nosso camisa 10. E olha o nosso ataque, Leandro Cearense e Val Barreto. O Flamengo ganhou apenas de 1-0. Nosso treinador era o Flávio Araújo. Né? No jogo de volta lá, eles ganharam. Esse jogo foi até em volta redonda, eles ganharam de 3-0. Acabei de colocar na tela aqui. E hoje é um outro momento. Lógico que o time do Flamengo hoje é muito melhor do que aquele. Mas o time do Remo também é muito melhor do que aquele. Do que esse que eu acabei de falar para vocês aqui. Então é um jogo que a gente, antes de começar a Série A, a gente já sabia que seria o jogo mais difícil do Remo. Eu diria assim, galera, Flamengo e Palmeiras são jogos que o Remo, se perder, não será nada demais. O que não pode é levar goleada. Tá? Aí é inadmissível. Até porque não tem goleada no histórico dos confrontos dos times durante 10 partidas, apenas um 4-0. Né? Vamos colocar então uma goleada de 4-0. Tá? Goleada não, mas uma derrota é normal. Mas o Remo, mesmo a gente sabendo que isso pode acontecer, não é impossível como muitos estão dizendo aí. Né? A gente até colocou lá no Instagram, no @tnd.crt3, Davi Golias, né, galera? Tá na Bíblia aí. E um poderoso grandão ia derrotar. E o que aconteceu? Né? A gente sabe que isso é história bíblica, fato, verídico. Isso pode acontecer com o Clube do Remo mais tarde, às 20 horas, no Maracanã, que já teve um resultado surpreendente. Ontem, né, que eu acabei de falar aqui, o Vasco virando pro bom time do Fluminense, para mim um concorrente a título e no mínimo aí uma Libertadores, né? Uma virada histórica, diria que histórica sim, pelo momento do Fluminense, pelo time do Vasco também, apenas reacendendo no campeonato depois da chegada do Renato Gaúcho. Então, são fatos, futebol hoje em dia ele é muito equilibrado, muito equiparado, até mesmo o time poderoso do Flamengo, né? O Maracanã estará lotado, se eu não me engano, mais de 60 mil ingressos vendidos. A torcida do Remo com certeza vai dar ali uns 4, 5 mil torcedores do Remo, né? O que dá a média dos 10%, 60 mil dá ali 6 mil torcedores, no mínimo, né? E a gente sabe que favoritismo, a gente já viveu isso, né, galera? Favoritismo, às vezes traz salto alto, esse salto alto traz arrogância, né? E essa arrogância traz um sabor de já ganhei antes da bola adentrar no gol adversário. E o Remo, na humildade, né? Hoje o Remo, infelizmente, é o vice-lanterna, está apenas na frente do Cruzeiro, com os resultados de ontem. Mas se a gente olhar para o décimo, a diferença do Remo para o décimo é 4 pontos.
Então, nada de se desesperar. A chegada desses dois atacantes, que é o que o Remo mais precisa, acredito que vai dar uma qualidade nesse ataque do Remo. Precisamos de um outro camisa 10, precisamos de outro zagueiro, dois laterais, sim, mas ainda temos aí, né, 8 dias para contratar, e depois da chegada do Léo Condé, aquilo que eu falava, só uma pessoa pode salvar o Remo de não ser rebaixado, é o Léo Condé. Presidente, vice, executivo, não vai, porque os caras estão aí um tempão e não contratam ninguém. Então o Léo Condé chegou, já trouxe dois, né, o Remo comprou o, 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 o Talhari, né, que vem com empréstimo com opção de compra, né? E o Poveda, o Remo pegou e anunciou o jogador. Então, tudo beleza, tudo se ajeitando pelo menos tarde ou não, já que o Remo perdeu aí 5 rodadas, né, de falta de planejamento, de 15 pontos conquistou apenas 3, ou seja, 20%, que não dá para se manter conquistando 20% de 15 pontos, né? Mas pelo menos tem dois atacantes. Como eu sempre falo, a gente não tem nenhum, né? E hoje a gente vai ter dois no banco no jogo, talvez, sim, ou não, a gente só vai saber depois da partida acontecer, porque podem ter outros lá na frente, é o jogo mais difícil da temporada pro Remo, né? Com a gente, todo respeito, tem que ser realista com todo poderoso Flamengo, que é um jogo dificílimo, mas não é impossível, por tudo que eu falei aqui. E o futebol, ele prega umas peças no qual ele é apaixonante. Ontem a gente conseguiu ver isso contra o Fluminense e Vasco, né? E quem sabe hoje a gente não faz outra é, onda dessa lá dentro do Maracanã, totalmente lotada. Vai ser um jogo bonito, festa top das duas torcidas, principalmente do Flamengo, que é o mandante, mas a torcida no Pará, né, os torcedores do Remo no Brasil todo estarão torcendo de forma positiva, lógico, para o Leão Azul Paraense. A provável escalação do Clube do Remo, eu vou deixar na tela para vocês agora aí. Então a gente tem aí a provável escalação do Remo. Vocês vão me perguntar, lógico, até o Poveda, Talhari não tá contratado e tal, vai ser titular. Olha, eu acho difícil os dois serem titular. Pode acontecer, tá? Mas vocês sabem aqui que a nossa fonte é quente, né? Normalmente acerta 90% das coisas. E já me passaram que os dois devem ir no banco. Pode mudar alguma coisa no vestiário, tá? Normal, e se mudar, né, a gente vai ter que aceitar, lógico, se for melhor pro Remo, não tem problema nenhum. Mas a gente pegar aqui a escalação do Clube do Remo, que eu peguei e posso passar para vocês, é assim. O Remo vai com Rangel, Marcelinho, Marlon, Kaique, Duplex na lateral esquerda. Zé Ricardo, Pico de volantes, Patrick de Paula um pouco mais avançado, fazendo o terceiro homem de meio, Aleph Manga numa ponta e Jajá na outra ponta e Vitor Bueno de falso 9. Theo, não tô entendendo nada que tu colocou. Como é Vitor Bueno no ataque? Patrick de Paula armando o time. Que diacho é isso? Não tem diacho nenhum e eu vou explicar para vocês aqui detalhadamente, né? Com um pouco de paciência, o vídeo tá ficando um pouco mais longo, mas faz parte, tá? É jogaço e a gente precisa fazer vocês entenderem essa questão aí, esse outro patamar que o Remo vive, mesmo no momento que o Remo vive na Série A, que não é tão bom, né? Mas um jogo é importantíssimo e, por tudo que eu falei, merece todo esse tempo. Só peço que vocês deixem o like e se inscrevam no canal, por favor, tá? Assim, galera, o Remo contra o Coxa, ele jogou desta maneira. Contra o Flamengo, acredito que ele vai jogar desta maneira, mais entrosado por ser o segundo jogo, talvez mais defensivo por ser o Flamengo e não ser o Coritiba. A gente viu que contra o Coritiba o Remo teve posse de bola, o Remo jogou muito melhor do que jogou contra o Fluminense, não tem nem comparação. O Remo teve esquema tático, mas faltou a qualidade que estará hoje no banco de reserva com os dois atacantes. Quando eu falo qualidade, do meio para frente, principalmente nesta zona de campo aqui, no qual eu estou marcando para vocês neste exato momento, que é a zona de ataque do Clube do Remo, no qual vai ter dois jogadores no banco de reserva, tá? Então a gente vai fazer o seguinte, explicar aqui detalhadamente para vocês, tá? Sem demorar muito. Não temos lateral no elenco, né? Cufré pediu até para ir embora, Sávio não faz parte dos planos do Remo, tá no banco lá por falta de opção, tá? E que vai logo embora, inclusive. Temos aqui apenas o Duplex de lateral esquerdo. Vai ser improvisado? Não. O Duplex já foi lateral na carreira. Marcelinho, né? Infelizmente aí o João Lucas praticamente fora da temporada. Então na zaga vai entrar aqui o Kaique no lugar do Duplex, né? Para fazer essa função aí, tá? Antes ele do que o Leo Andrade, né? Não preciso falar nada para vocês. O Pico vai fazer aquela contenção
né? Mas aqui, né? Um pouco mais defensiva. O Zé Ricardo sai mais um pouco pro jogo, né? Um pouco mais à frente do Pico aqui do lado esquerdo. O Patrick de Paula entra no lugar do Patrick Picanha, né? Fazendo aquela a zona aqui mais do meio campo, servido como terceiro homem de meio campo. Isso aqui é o Remo sem a bola, tá, galera? O Aleph Manga vai descer, né? Sai daqui, já daqui, vai descer aqui, né? Vocês vão entender no final. Vocês já estão entendendo, inclusive vocês já estão acostumados com isso. E vamos ter aqui também a presença, né, a descida de Aleph Manga aqui e o Vitor Bueno flutuando. Por que o Vitor Bueno, Theo, aguentou o jogo todinho contra o Curitiba? Justamente porque ele jogou assim. Ele jogou de falso 9, sem aquela obrigação de marcar um pouco mais próximo do gol. Por isso que ele aguentou praticamente o jogo todo. Coisa que nos outros jogos de 45 minutos ele estava morto em campo, porque ele voltava a marcar no time do Osório de forma desnecessária e acabava não rendendo fisicamente o jogo todo. Então, depois de tudo isso que eu falei, a maneira que o Remo pode ter de tirar um ponto lá, ou quem ganhar, por que não? É fechando o meio campo, galera. Não tem outro jeito, tá? É uma linha de 4 aqui atrás. Tá? Se fosse abrir, vai perder, tá? Ah, tá, tu falou que o impossível não existe. Sim, o impossível não existe. Agora, se tudo é brecha pro óbvio acontecer, vai acontecer. Pela disparidade técnica e tática do outro time, no caso do Flamengo. Então o Remo tem que se retrancar. Se retrancar não é vergonhoso, é um esquema tático. Chelsea já foi campeão da Champions League jogando assim contra o Barcelona. 10 atrás da linha da bola, né? E apenas o Drogba lá na frente foi campeão da Champions League, tá? Só tô dando um exemplo bem grande. Então, é uma linha de 4 aqui atrás, fechando a cidadela do Rangel, que hoje acredito que pelo poderio do ataque do Flamengo vai fazer talvez uma das melhores partidas com a camisa do Clube do Remo. Preste bastante atenção nessa palavra que eu tô falando. O Remo vai fechar a casinha aqui com 5 no meio campo, tá? Descendo aqui a zona, tá? Não subindo aqui, como normalmente o Remo faz, mas descendo um pouco mais, né? Com Pico, Zé Ricardo, já numa ponta, Aleph na outra, se transformando em uns alas defensivos, né? E o Patrick um pouco mais aqui, tá fazendo mais ou menos uma linha de 5. A gente viu isso de uma forma mais aguda do Remo contra o Curitiba. Acredito que hoje será menos agudo. E teremos o Vitor Bueno circulando aqui nessa zona. Ah, mas assim o Remo vai ficar muito covarde, muito não sei o que. Calma, não acabei. Isso é parte sem a bola. Tá? Com a bola, é aí que tá o segredo. E daqui a pouco eu vou falar mais um pouco desse segredo aí que o Léo Condé já utilizou contra o próprio Flamengo. Quando, Theo? Como foi? Vou já explicar. Sem a bola, ele vai. Aliás, com a bola ele vai avançar. Já e Aleph Manga. Explosão de velocidade, principalmente o já, né? E o Vitor Bueno vai rondar aqui, tá? E eu tenho certeza que Pico vai ficar entre os zagueiros, né? Avançando um pouco o Massadinho, um pouco do Plex, não tanto, mas avançando, fazendo o Remo sair, né? E avançando Patrick e Zé Ricardo, o Remo ficando com 5 na zona, né, de ofensividade do Remo, na zona de defesa do Flamengo, fazendo o Remo dar uns sustos no Flamengo. Quem sabe numa estocada dessa, tanto do lado esquerdo, né, ou como do lado direito, o Remo não possa achar o gol com a centralização também do Vitor Bueno vindo de trás e tentando aí furar lá o gol do time do Flamengo. Tá mais ou menos é assim que o Remo vai jogar. Então, como é que tu sabe disso? Da onde tu tirou? Qual o embasamento que tu faz disso aí? Vamos lá, deixa eu voltar aqui para a câmera maior. Galera, eu tive analisando os dois jogos do Ceará com o Flamengo, tá? Do Ceará com o Flamengo na Série A do ano passado. O elenco do Flamengo era outro? Sim, nem tanto. O modo de jogar do Flamengo era outro? Sim, nem tanto, porque o Felipe Luiz saiu dia desse, o outro treinador já mudou alguma coisa, mas não dá para mudar o esquema de um time em 15 dias, tá? Isso é impossível em qualquer clube do mundo. Vai ter aquela mentalidade, mas a antiga ainda vai ficar um pouco, dando para que o Remo do Léo Condé amanhã ainda vai ser um pouco de Osório, né? E isso é normal no futebol. Os jogadores do Flamengo mudaram do ano passado? Mudaram. Não muitos, mas também não foram poucos, mas mudaram. Mas a forma de jogar do Flamengo, ela ainda é do Felipe Luiz, que enfrentou o Ceará ano passado.
A forma que o Léo Condé quer implantar no Remo é muito parecida com o Ceará. É só pegar o jogo de. É porque eu sou viciado nisso aí, eu gosto, entendeu? Mas tô explicando. Se pegar Ceará, o Ceará da Série B do ano passado, o Ceará, o Remo contra o Coritiba, muito parecido. Isso que eu expliquei na mesa tática, é assim que o Remo jogou contra o Coritiba, que o Ceará jogava ano passado. Com um detalhe: o Ceará tinha o Pedro Raul, o Remo não tem ainda. Vai ter hoje no banco. O Talhari e me fugiu o nome do outro jogador agora. É, meu Deus do céu, me fugiu o nome do jogador, meu pai do céu. Enfim, não vou editar aqui não. Nos comentários vocês dizem aí. Então, o Remo tem apenas o Vitor Bueno, que é um falso 9, porque o João Pedro, Carlinhos e os outros atacantes do Remo, Poveda, tá? Lembrei. Não, não dá. Então, essa é a única maneira que ele ainda não conseguiu encaixar. Por isso que ele pediu 2 atacantes urgentes. Que o dia que ele não tiver o Poveda, tem o Talhari. O dia que não tiver o Talhari, tem o Poveda e outro Talhari faz as pontas. Então, o Ceará enfrentou o Flamengo lá, né, em Fortaleza. O jogo foi 1-1. O Ceará jogou um bom futebol e o Flamengo jogava em linhas transversais, atuando muito do meio campo para frente com bolas longas, principalmente pelo cracaço Arrascaeta, né? E servindo ali Bruno Henrique pela estatura, pela mobilidade dentro da área. Ok? Jogou fora de casa também com a pressão do torcedor do Ceará, que é muito grande. Jogo foi na casa do Ceará. Então a gente não pode avaliar o jogo na casa apenas do Ceará. Temos que avaliar no Maracanã. Mas vale ressaltar que o jogo foi 1-1. Ou seja, jogo dificílimo para o Flamengo contra o Ceará. E se a gente pegar o elenco do Ceará com esse elenco do Remo, o elenco do Ceará era um pouco melhor do que do Remo. Com a chegada do Poveda e do Tagliari, acredito que os elencos se assimilam muito. E talvez a gente possa ver essa melhora nas outras partidas. Talvez até a partir de mais tarde. Vamos lá. Ceará e Flamengo no Maracanã. Flamengo deu bola na trave. Flamengo massacrou ali o Ceará saindo umas estocadas pelas pontas. Mas assim, dessa maneira, como eu falei que o Remo vai entrar em campo. 4 atrás, uma linha de 5 e o Pedro Raul lá na frente. O jogo foi 1-0, galera. Foi o jogo que o Flamengo foi até campeão, né? Antecipadamente. Foi 1-0 o jogo. Ah, o goleiro do Ceará pegou bola, 2 bolas na trave. Normal. O Flamengo dentro do Maracanã tem um poderio e um leque de opções formidáveis, né? Que todo treinador gostaria de ter. Mas foi 1-0. O outro jogo foi 1-1. Nada de disparidade. Nossa, foi um ataque soviético. Fica 2 bolas na trave. O que vale no futebol é bola na rede, mano. Eu tô lembrando aqui que teve 2 bolas na trave porque eu fui estudar o jogo. Mas se não, ia pegar só o resultado e falar, por exemplo, foi 1-0. Né? E quem sabe o Remo hoje, jogando dessa maneira, um 4-5-1 sem a bola, um 4-2-3-1 com a bola, né? Podendo ter opções do Poveda Talhari no segundo tempo, não possa surpreender. Né? O importante é o Remo não levar gol no início. Tá? Levar gol no início, aí desmonta o time. Tudo aquilo que foi trabalhado durante essa semana, ou o resto de semana, né? Já que o Remo jogou aí no domingo, 3 dias, vamos colocar 2, 3 dias, vai por água abaixo. Aí vai da cabeça do jogador, das mudanças, aí avacalha. Né? O Remo não pode levar gol no início. Porque é o início, Theo, 15, 20 minutos. Aquela pressão, aquela bola na área, mostrar pro Flamengo que tá vivo, sair pro jogo também, né? Não ficar só atrás, senão uma hora vai levar gol, da maneira que eu falei aí, né? Se contra-ataque com Jajá, Aleph Manga e o Vitor Bueno centralizado. E é isso. Não tem muito segredo, não tem o que fazer mais do que isso aí, galera. O elenco do Remo é esse. Vai melhorar com o passar do tempo, né? E esse tempo tá exíguo já, tem 8 minutos. 8 minutos é bom, 8 dias, até o dia 27. Tá? Então o que dá para o Remo fazer é isso. Vamos lutar, vamos pegar como exemplo aí o que o Vasco fez contra o Fluminense. Vamos pegar como exemplo o que o Curitiba fez contra o Mirassol ontem, né? Ganhou fora de casa, o Curitiba está na zona ali da Libertadores, inclusive. Então, vamos ver o que vai acontecer. Jogar o jogo, né? Ver como o jogo vai se comportar pra gente e o Léo Condé saber fazer as mudanças. O que importa é a gente lutar. Perdemos pro Curitiba, dava pra ter empatado ou ganho? Sim. Mas lutou pelo menos. Pelo menos lutou. Coisa que a gente não viu contra o Fluminense. Coisa que o Remo lutou no primeiro tempo contra o Mirassol, depois se entregou. Contra o Atlético, se entregou em alguns momentos da partida, mesmo lutando, mas no finalzinho aquele deslize, né? Contra o Vitória foi só o primeiro tempo, o segundo tempo entregue.
Então a gente precisa, quanto o Paysandu não precisa nem falar, né? Paraense toda, não preciso nem falar para vocês. Então que seja um novo Remo, né? Contra o Fluminense não dá para a gente ter essa alternativa de dizer é o novo Remo, não é porque já expliquei. Ainda era o trabalho do Osório, o treinador chegou, só colocou ali né, a camisa e foi para ir para beira do gramado, mas não tinha que fazer nada, não sabia nem qual time que tinha colocado, quem colocou, quem tinha, inclusive foi o auxiliar dele. Então, é o que dá, né? Todo mundo assistiu o jogo hoje, todo remista. Se os remistas vão assistir o jogo, imagine os secadores, né? O Pará vai parar para ver esse jogo. E o que eu tenho a falar aqui, galera, é um outro patamar, né? A gente pegou o Flamengo lá atrás, 2003, 2013, porra, mas era Copa do Brasil, né? Aquele sorteio, aí perde, acabou. Não, meus amigos, agora, sexta rodada, depois tem 32 jogos por Remo ainda. Domingo já tem Bahia, no Mangueirão, 16 horas. Ingresso está barato. E eu afirmo que eu vou falar aqui. O Remo atuando bem, eu não estou falando de resultado. Se o Remo atuar bem, se entregar, se doar e a torcida perceber que houve uma melhora já do jogo contra o Curitiba, certeza absoluta, é 40 mil pessoas no Mangueirão, domingo. Horário bom, dia bom, ingresso barato. Dependendo de chuva, sol, pode cair até neve em Belém. Vai dar 40 mil pessoas no Mangueirão, é o público do Remo e um dos maiores, né, do brasileiro. Não dá para barrar ali, talvez, Morumbi e Maracanã pela quantidade de pessoas, mas vai lotar, tá? Uma boa atuação, tá? Atuou bem, correu, se entregou, viu um esquema tático, os dois atacantes entraram bem. Meus amigos, quanto o Bahia vai lotar e o Fenômeno vai precisar lotar, por quê? Porque o Bahia é o único invicto do Campeonato Brasileiro. Único invicto do Campeonato Brasileiro. E aí, meus amigos, né? Para tirar esse. Sabe o que eu vou falar agora? Por causa do horário não vou falar. Para tirar esse negócio, o Remo, às vezes, adora cometer essas remice, né? Mas quando é no momento que a gente menos espera, ele vai lá e surpreende a gente. O Remo é isso, aí mais de 100 anos. E quem sabe a gente não tira, né, essa primeira derrota aí para o Bahia e conquista a nossa primeira vitória, né? Uma primeira derrota do time, primeira do outro. Isso, quem sabe também se a gente, não sei, conseguir ganhar do Flamengo, aí seria a nossa segunda vitória contra o Bahia, tá? Mas esperança última que morre, né? Ninguém morre de véspera e o impossível no futebol não existe, tá, galera? Ficou praticamente um pré-jogo aqui, já que eu não vou fazer pré-jogo. Tem esse vídeo de agora. Vai ter outro vídeo depois do almoço. E se Deus quiser, a nossa live depois da partida, tá? É certa a live, tá? E 3 vídeos hoje, né? 2 vídeos e uma live. Por isso que eu não vou fazer pré-jogo. Esse pré-jogo já é esse aqui. Café da manhã, né? Pessoal, quem quiser assistir o jogo do Remo, mais tarde, o Asaf TV vai passar o jogo, tá? 16 99984 9414. O número tá no primeiro comentário fixado. Asaf TV vai passar o jogo do Remo e Flamengo. 16 99984 9414. Tá bom? Você que ainda quer limpar o seu nome, promoção especial. A promoção tinha ido embora, já voltou de novo. Né? Tá saindo muitas pessoas com o nome limpo lá, tá saindo gente com cartão de crédito, né? Nosso patrocinador tá gostando, então ele voltou com a promoção. Me ligou ontem à noite para falar. Quem fechar com a KC Clube até domingo tem desconto especial. Como é que eu faço para ganhar esse desconto? É só dizer que assistiu o vídeo no Tudo Nacional deles do Theo Souza, só. Vai aumentar tua score, limpar teu nome e ainda ganhar um cartão de crédito da Mastercard, tá? Tinha parado a promoção, mas já voltaram lá, né? Tá dando muita gente lá para limpar o nome, para ganhar o cartão e graças a Deus tá saindo legal. 91 99805 2068, 91 99805 2068. Não consegui pegar aqui, o número tá no primeiro comentário aí fixado. Não se esqueça também, tá? Da Vale Engenharia, a maior e melhor empresa de engenharia do estado do Pará. Você vai encontrar o Vale Engenharia no Alvale Underline Engenharia ou 91 980 60 10 11. Lembrando que a Alvale Engenharia faz as obras em todo o estado do Pará, nos 144 municípios, todos os interiores do estado. Se você quiser fazer uma obra no seu sítio, na sua casa, na sua empresa, a Alvale está aí para lhe servir, tá bom? 91 980 60 10 11. Temos também a Multiprint, que fica na capital, né? Promoção de copo térmico lá. Quer fazer teu copo térmico para levar para o jogo Remy Bahia? Tá na hora, tá? Pode chegar lá, dizer que viu tudo nosso lado deles, que tem 20% de desconto em um copo térmico. Se for dois, 30% de desconto em cada um, tá? 91 98451 7210, tá bom? E o nosso último patrocinador aqui, né?
não tão menos importante que os outros, é o nosso amigo MP Refrigeração. Instalação, manutenção e limpeza, qualidade de climatização, recarga de gás, conceito geral, contrato de manutenção, venda de peças e acessórios. Faça seu orçamento sem compromisso, o verãozão tá chegando. O verãozão tá chegando e o negócio complica. 91 98256 7831. 91 98256 7831, tá, galera? Então é isso, né? No próximo vídeo, esse aqui ficou muito longo. Eu iria até falar nesse aqui, mas não vai dar. Vai ficar quase uma live aqui de 2 horas que a gente faz. Eu vou falar de nome de contratações, tá? Eu vou falar de nome de contratações. O Remo vai anunciar, já me falaram aqui, minha fonte já me falou que vai anunciar jogador esse final de semana. Inclusive, o Remo tenta anunciar jogador até amanhã, sexta-feira, para entrar no bid e já ficar no banco de reservas disponível para Léo Condé para o jogo contra o Bahia, tá? Então, o Remo deve apresentar jogador aí até mais tarde, após o jogo, antes do jogo, até mesmo sexta-feira, para entrar no bid e enfrentar o Bahia, tá? Inclusive, laterais poderão chegar até amanhã. Vou falar no vídeo de mais tarde. Então, deixa teu like nesse, te inscreve. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. 31 minutos de vídeo, mas esse jogo de bola, jogaço de bola de hoje, merece isso aí e muito mais. Valeu, galera. Deixa teu like aí, te inscreve no canal que é importante. Fui.